O Mário estava dizendo que nunca viu tanto crente mascarado na vida dele. Queridos, eu quero fazer uma leitura nessa manhã, no livro de Números, capítulo 16, a partir do verso 47. Números, capítulo 16, a partir do verso 47. A minha tradução talvez vá diferir um pouquinho, mas dá para entender. Números capítulo 16, verso 47 a seguir. Vamos ler aqui a partir do 46. Moisés disse a Arão: toma teu incensário e põe nele fogo do altar, e põe nele incenso, e vai depressa à congregação, e faze expiação por eles, porque a ira do Senhor começou, a praga. Então Arão, como Moisés havia ordenado, correu ao meio da congregação, e eis que a praga já havia começado entre o povo, e colocou o incensário nele e fez expiação pelo povo. Ficou entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Querido Deus, obrigado, meu Deus, por essa rica oportunidade de estar aqui, de rever os nossos amados, de ser ministrado e de poder ministrar. Obrigado, querido Senhor. Nós te agradecemos. Pedimos que teu Espírito Santo nos dirija nessa palavra, tanto para falar como para ouvir, para compreender e para praticar. Em nome de Jesus. Por favor, se assente, amados. Arão foi o primeiro sacerdote, e coube a Arão, então, várias incumbências que hoje a igreja tem, e não percebe porque naquele tempo as coisas eram feitas de modo literal. Todas as manhãs ele tinha a incumbência de manter o fogo do altar aceso, e ele tinha que retirar as cinzas. Parece um pouco da nossa vida, né? Se não tirar as cinzas, daqui a um pouco o fogo está só as brasas. Então isso era um ato de renovação, de pacto com Deus. Esse fogo do altar não podia se extinguir sob hipótese alguma. Mas também ele tinha a incumbência de queimar incenso na presença do Senhor. E se vocês, ora, tiverem tempo, dê uma espiada lá na composição do incenso naquela época. Ela era interessante porque ela era feita com especiarias aromáticas, e ela tinha que obedecer um padrão de pesos exatamente iguais. Não se podia passar um pouco mais de nenhuma delas. Os perfumistas, eles eram escolhidos, e esse perfume, essas essências que eram queimadas, elas não podiam ser usadas por ninguém no dia a dia. Elas eram vetadas a qualquer pessoa, só o sacerdote tinha acesso a elas. Então elas não podiam ser usadas pela população sob hipótese alguma. Então, por serem exatamente iguais, elas representavam a oração dos santos. A oração nossa deveria ser igual, ela deveria ter um tanto de agradecimento, um tanto de petição, um tanto de louvor, exatamente para formar uma oração correta, perfeita. Alguém disse um dia desse, numa piada aí, que os crentes, a Bíblia para os crentes é igual a revista da Avon, só para fazer pedido, né? É uma piada, viu, irmãos? O crente só abre a Bíblia para fazer pedido, né? Tem uns que já sabem até os locais, quando na verdade a oração ela teria que englobar todos os assuntos. Deveria começar com gratidão a Deus, deveria ter a petição, deveria ter o louvor, e por fim a oração deveria ter também, e deve ter também, a intercessão.
recebido, ou então a nossa intercessão, ela começa em nós e termina em nós também. Por vezes a gente já esteve em locais onde nós íamos interceder por alguma coisa e lá começamos a interceder por nós, por nossas coisas e terminamos em nós. Então o propósito da oração intercessória aqui, ela vai ficar muito clara no seguinte aspecto. Primeiro, Arão agora recebe a incumbência de Moisés de sair do seu ambiente. Ele agora recebe uma incumbência de deixar o seu ambiente de oração normal, porque havia uma necessidade de que ele se locomovesse até um lugar onde havia uma praga estabelecida. Então agora não mais ele vai fazer a oração dessa manhã no templo. Ele agora tem que ir ao local, ele tem que olhar para quem ele vai orar, agora ele tem que saber o motivo do que vai fazer. Porque quando ele oferecia esse incenso, ele estava oferecendo a oração de todo o povo. É como a oração que nós fazemos, o Senhor abençoa todo mundo, quer dizer, é muito relativo. Agora havia um motivo específico, agora ele teria que saber por que estava orando, e saber por que estava orando. Então ele se desloca com o seu incensário, ele sai do ambiente do templo e vai até o arraial, onde as coisas estão acontecendo. O povo havia desobedecido Deus, e naquele tempo Deus fazia as coisas de forma muito específica. Desobedeceu, apanhava. As pragas, todas elas eram em função de desobediência, de desacato. Se pode observar que todas as pragas, pelo menos no tempo de Moisés, elas aconteciam justamente porque as pessoas peitavam Deus, elas desobedeciam seus líderes. Ora elas diziam que os seus líderes não tinham capacidade, ora elas diziam que os seus líderes estavam enganando, e assim Deus não ia aceitando, e as pragas vinham, e quando vinham atingia todo mundo. Isso aqui foi uma rebelião que causou essa praga. Bom, mas agora para discutir o motivo da praga também não importa. Vocês perceberam que está todo mundo querendo dar uma resposta do que está acontecendo? Aí você escuta coisas das mais sensatas às mais engraçadas. Um irmão, não sei da onde, lá mandou um remédio que vai curar, mas olha, agora vai curar até as baratas. É só tomar chá de boldo. Eu não sei se boldo serve para gripe, mas a minha irmã garantiu que já tem uma par de gente no estado dela que sarou com chá de boldo. Então você escuta cada coisa, cada profecia, cada profetada, cada besteira. Ou então a interpretação filosófica das coisas, por que a praga se deu. Isso agora não importa, irmão. Importa que ela está aí e ela precisa ser combatida. Então, ele se desloca e aí isso aqui é feito em caráter de urgência. Moisés diz: olha, Arão, hoje você vai fazer as coisas com pressa. Você pega aquele incensário e sai daqui correndo. Amados em Cristo, parece que a igreja não tem um outro assunto melhor para fazer ou para falar que não seja oração. Parece que a boca dos pregadores ela é torta para a oração. Oração. A Bíblia diz: orar sem cessar. E alguns de nós acham um pouco exagerado isso, né? Eu tenho que orar sem cessar. Mas aqui você vai observar que o caráter da oração ele é um caráter de urgência, de emergência. Ele diz: pega o incensário e sai correndo, vá depressa. Não era nem comum que o sacerdote andar depressa, eles andavam muito devagar, contrariavam então o bom senso do sacerdote correndo. Mas aqui foi pedido que ele corresse com o seu incensário, porque quanto mais cedo ele chegasse lá, mais cedo a praga cessaria. Então parece que alguns de nós ainda não deu conta do privilégio que tem de ser intercessor, porque esse privilégio que pertencia nesse tempo a só esse homem. E ninguém podia tocar naqueles especialistas que não fosse ele, e ninguém podia ministrar que não fosse ele. Agora nós somos a nova geração, o povo que tem, cada um de nós, a incumbência de um sacerdócio. Agora nenhum de nós precisa de outro para orar. Pode orar sozinho se quiser. Se tiver em 2, melhor. Em 10, ainda melhor.
Nós ainda não descobrimos a urgência da nossa oração. Ainda estamos no campo isso não é para mim, não sou chegado nisso. Amados, aqui é uma emergência. O pastor Davi disse um dia desse uma coisa mais ou menos similar ao que eu vou dizer. Olha, amados, se essa pandemia passar e alguns de nós não tiver uma posição na vida espiritual, é sinal de que não vamos adquirir mais não. É sinal de que o vírus da nossa falta de interesse foi resistente. Ministrei aqui uma vez quando armaram para Daniel para que ele ficasse 3 meses sem orar. Daniel, um homem habituado à oração, todos os dias, ele orava 3 vezes ao dia. Mesmo com seu trabalho como governador, com suas responsabilidades, ele achava jeito de orar 3 vezes por dia. Agora, fazem um decreto que proíbe todo mundo de orar por 3 meses. Então, o diabo apostava que se Daniel ficasse 3 meses sem orar, ele não voltaria mais a orar. A vida de oração, quando a gente para, não quer começar de novo. Vocês acham que a gente ora porque nós somos melhores do que alguém? Somos piores, amados. Sabe? A oração é uma questão emergencial, embora ela tenha tanta resistência, mas ela é emergencial. Então Daniel se recusou, amados, a deixar, porque ele sabia que voltar depois ia ser difícil. As pessoas que praticam exercício físico, elas sabem disso e nem precisa aqui ser expert para saber. O seu corpo exige o exercício, pouco ou muito. Eu faço caminhada há algum tempo. Um dia desse eu subi a rua para fazer caminhada, mas eu nunca subi mais arrastado nessa minha vida. Pense num sujeito arrastado. Eu quase fui chorando pela rua, quase chorei. Mas eu sei, amados, que se parar na minha idade para começar de novo é muito complicado. Os seus músculos vão dizer: olha, deixa a gente quieto aqui, vamos só comer, é tão gostoso deitar, ficar de bucho para cima. Oração é a mesma coisa. Se nós passarmos por essa pandemia e não tivermos o senso de urgência da nossa oração, vai ser complicado tocar a vida cristã para frente. Amados, nunca o mundo teve uma emergência como essa. Nenhum país do mundo, em sã consciência, ia trabalhar para fabricar respiradores. Isso é uma coisa que aqui acolá na UTI se encontra agora está sendo feito em alta escala. Estão trabalhando para fazer respiradores como se eles fossem uma coisa do cotidiano. Quando terminar a pandemia, vai ficar um turbilhão de respiradores parados. Nunca ninguém sonhou com uma emergência dessa. Existem 16 laboratórios no mundo trabalhando 24 horas em busca de uma vacina. Eles sabem que ela é emergencial, ela precisa para ontem. E eu acredito que eles haverão de encontrar, com a graça de Deus, essa vacina. Mas antes da vacina, eles precisam de um medicamento eficiente. Está aí essa briga por causa do produto que tem aí, que antes era vendido na farmácia até para as crianças, agora virou um produto que virou a clava de guerra de todo mundo. Não tem no mercado, então a briga miserável aí, se pode, se não pode usar. Meus amigos, meus irmãos, isso tudo é por causa da emergência das coisas. Se você e eu tivéssemos alguém entubado lá, o médico dissesse assim: olha, eu tenho que dar um chá de alfafa para ele, você mandava ele dar o cavalo inteiro logo, não era só alfafa. Então há uma emergência no mundo como nunca houve, são milhares morrendo por hora. Então a coisa é emergente, nós embalamos atrás disso com a aflição, com a angústia. Nós estamos juntos dessa emergência, torcendo para que ela diminua, que a curva diminua, que não sei o que diminua. Tudo aqui está sendo projetado com emergência, com urgência. Mas parece que a oração da igreja ainda não se tocou ainda. Que nenhum recurso do mundo vai ser alcançado sem a oração da igreja, nenhum recurso. Nós subestimamos a nossa
nós subestimamos o nosso privilégio de sacerdotes. Arão se colocou entre os vivos e os mortos, e a praga cessou. Quando ele chegou no ambiente que ele se colocou, na divisa, isso é a intercessão, é dizer, Senhor, a igreja de Jesus está entre os vivos e os mortos. Nós estamos aqui na brecha, Jesus, conta comigo. Tem dia que eu não sei o que pedir, eu não sei o que falar, mas eu estou aqui com o meu incensário, e aqui eu vou ficar até essa praga acabar. Parece que nós não entendemos que emergência de fato é oração da igreja. Não existe nenhuma emergência maior do que a tua oração, meu irmão. Não existe uma pressa maior do que a tua oração, e ninguém vai dar uma resposta nem parecida com a nossa oração. Quando falamos de oração, há uma interpretação esdrúxula por parte dos crentes, e eu devo fazer isso constantemente. Eu digo, já tem muita gente orando. Quando eu peço oração, quando o meu pastor pede oração, eu digo, já tem tanta gente orando, você não vai precisar da minha. Então, nos passam a ideia de que eu preciso de um montante de pessoas orando. Quanto mais gente, melhor. Então eu faço uma ponte com gente do planeta inteiro para orar, e aí me passa a impressão de que nós estamos fazendo uma pressão de oração em cima de Deus, e que nós vamos convencer a Deus de que Ele precisa agir. Quanto mais gente, melhor. Vamos fazer um piquete contra Deus, e Ele vai ter que fazer. Um dia uma irmã disse para mim, Deus vai ter que fazer. Acha mesmo que Deus tem que fazer alguma coisa, mas vocês sabem por que Deus quer que a sua e a minha oração seja urgente na emergência? Porque essa é a sua vocação, esse é o seu chamado, e esse é o seu trabalho como igreja. O incensário é seu, a unção é sua. O que você coloca ali, só você tem, só os crentes em Jesus Cristo, de fato, entra no Santo dos Santos para falar com Ele. Então é com você que Deus está falando, e comigo. Nós não vamos convencer Deus não, e dizer para Ele, não está vendo, Deus, quanta gente já morreu. Então a gente pensa que quanto mais gente, melhor para pressionar Deus. Você e eu, amados, precisamos começar a orar com urgência. Se já está orando, ore ainda mais. Sabe por quê? Porque essa é a tua vocação, esse é o teu chamado, e essa é a nossa obrigação. O incensário é nosso, amados. O perfume é nosso. E o Deus que recebe é o nosso Deus. Então, o Senhor está aguardando da sua igreja. O Senhor está aguardando a manifestação da sua igreja. Quando a pandemia começou, eu acredito que alguns de nós estavam mais empolgados com a oração, até mais amedrontados. Mas quando o tempo passa, a gente se acostuma com as coisas. Você olha para as pessoas, elas estão já com um aspecto normal. Você já passa, já vê rodinha nos bares bebendo, você já vê pessoas fazendo festinha. Então, aos poucos, nós relaxamos, e a oração também. O que era tão emergente agora deixa de ser. Esquecemos que toda manhã nós tínhamos que queimar o incenso. Agora passou a emergência, acabou a alegria, nós queimamos o incenso apenas por rotina. Como é difícil, amados. Estive meditando essa semana um pouco quando Davi passou por um aperto muito grande. O próprio Deus tratou da vida de Davi de uma maneira que acho que nenhum de nós aqui imaginaria o que foi que Davi passou. Mas a conclusão de Davi acerca de tudo aquilo foi uma conclusão fantástica, porque ele disse assim: antes de eu ser afligido, eu andava errado. Então ele estava entendendo que o castigo de Deus foi pedagógico, e não foi vingança de Deus. Deus não está se vingando de ninguém, amados. A vingança, o dia da vingança do Senhor não chegou ainda, não é agora. Isso ainda é pedagogia de Deus para curar a sua igreja. Eu quero ver alguém falar de prosperidade. Prosperidade agora, amados, é o básico, é saúde. Quem aqui não pegou o coronavírus é um próspero. Quem não tem ninguém da sua família com essa doença maldita é próspero. A nossa prosperidade se reduziu ao básico da vida. Então Deus precisa colocar um basta nisso tudo. Davi disse: antes dessa aflição eu andava errado, agora a aflição me corrigiu.
aflição corrija a nossa falta de dedicação a Deus. Tomara que ela corrija. Tomara que eu tenha aprendido nessa pandemia a buscar mais a face de Deus, nem que seja pela emergência. Tomara que eu tenha entendido que todas as manhãs que eu tinha que colocar o incenso no incensário, esses bons tempos voltaram, mesmo que com pressão. Amados, ninguém entende o papel da igreja. Sabe, o papel da igreja está sendo ridicularizado, porque assim como Jesus, eles queriam que nós fizéssemos um passe de mágica, e alguém está fazendo algumas coisas. Há uns profetas aí, eu mostrei para o pastor Davi, um profeta, ele anda com cajado, é uma coisa bem... E ele profetizou até o dia que vai acabar a pandemia. Tipo assim, ele deu uma dura para o vírus, ou o vírus vai embora, ou ele vai correr atrás do vírus. A coisa foi feia. Ele deu uma dura no vírus. O cabo é bom de serviço. Isso tudo é bobagem, meus amados. Isso tudo é besteira. O triunfo da igreja é o triunfo da oração contínua. A oração que quando os apóstolos foram presos, eles continuaram. Um foi no outro da espada, outro estava atrás das grades, mas a palavra diz que de contínuo a igreja orava. Aleluia. Nunca parou. Ah, não, meu irmão, tem dia que você não sabe direito o que falar. Tem dia que a nossa oração a gente não sabe se chora, se geme, se não fala nada, mas está ali o incensário, está ali, amado, na presença do Senhor. Não importa se você tem um ensaio bonito para fazer diante de Deus, isso não importa. Nós não impressionamos Deus com nada. Deus não se impressiona. Mas o seu incensário e o meu precisa com urgência, amados, correr para o meio da pandemia. A igreja tem um hábito de se esconder das coisas, né? Agora é a hora da igreja aparecer. Amado, o que você puder fazer pelos seus vizinhos, pelos seus amigos, da forma que você puder ajudar. O pastor Davi estava dizendo aqui, não sabemos até onde isso vai e o estrago que isso vai fazer. Talvez alguns de nós vai precisar lançar mão de ajuda para outros, ou de outros para nós, não sabemos. Verdade é que agora não é hora da igreja se esconder, é hora dela sair do templo, pegar seu incensário e correr lá para o meio, onde as pessoas saibam que você está orando por elas. Quando alguém fala, você diga, estamos orando. Senão vai pensar assim, a ciência achou a resposta. Ciência não tem resposta nenhuma melhor do que a oração do povo de Deus. Não existe. Qualquer coisa que for descoberta vai ser descoberta porque Deus tem misericórdia da humanidade e vai iluminar a cabeça de alguns. O que acontecer de bom, pode saber que foi a sua oração e a minha, amados. Não foi esperteza de pessoas que se debruçaram em cima de aparelhos sofisticados. Ninguém sabe de onde essa praga veio, mas isso também não importa. O que importa é que ela vai embora em nome de Jesus. Aleluia. Saia da sua rotina, amados. Vá para o meio da pandemia. A palavra diz que Deus procurou um homem na brecha e não achou. Tomara que Ele ache a nós, como igreja. Tomara que amanhã cedo o meu incensário e o seu esteja na posição correta. Deus vai lá para sentir o aroma das nossas orações. Pode ter certeza, amados. Há muita lágrima no planeta Terra. Talvez nunca se chorou tanto por velórios. Tinha uma reza católica que dizia que isso aqui era um vale de lágrimas. Me lembro que nós rezávamos como católicos. Ele dizia que o mundo era um vale de lágrimas. Pois ele está um vale de lágrimas, literalmente. E nós como igreja, amados, temos só que fazer nossa parte. Pega o incenso que você tem, pega o incensário que Deus te deu, pega o fogo do altar e corra para o meio da pandemia. A pandemia está precisando de remédio, de médicos, de enfermeiras e enfermeiros. Mas a pandemia está precisando principalmente da oração do povo de Deus. Amém, meus amados? Corra, meu querido. O negócio é urgente. Tudo pode esperar para amanhã, menos a sua oração. A oração é para ontem. A oração é para antes de ontem e diante de hoje.
Vamos orar ao Senhor, meus queridos. Amados, a igreja fez um propósito de oração. Eu tenho convicção de Deus que todos os irmãos que abraçaram esse propósito estão levando adiante. Tem dia difícil de fazer, mas eu creio que o povo de Deus nunca esmorece. Amado, vamos intensificar as nossas orações. Glória a Deus. E você, amado, que ainda não se envolveu, você está com um déficit, com um atraso muito grande. Comece ontem. Deus. E corra por meio da pandemia, que a pandemia precisa muito da sua oração. A praga vai cessar. Se coloque entre vivos e mortos, para que Deus cesse essa praga pela nossa oração. Querido Deus, gostaria que a igreja toda orasse. Deus. Nós estamos apresentando mais uma vez, Senhor, 4 UTIs. Estamos precisando de espaço, de remédios, de UTIs. Precisamos de profissionais da saúde. Precisamos de resposta que a ciência não tem. Precisamos de uma vacina com urgência. Estamos num plano de emergência global nunca visto antes. Nenhuma guerra provocou tanta mortandade ao mesmo tempo. Mas, Senhor dos exércitos, não há nenhuma urgência maior do que a oração da sua igreja. Não há emergência maior do que o teu povo colocando, Senhor, o incenso no incensário, despejando fogo no altar e oferecendo diante do Senhor. Aleluia. Com um cheiro suave por essa terra, Senhor, que precisa de salvação. Meu Deus. O ser humano continua precisando da salvação de Cristo. Glória ao teu nome. O ser humano precisa enxergar, meu Deus, que Jesus veio para buscar e salvar quem está perdido. Não é a pandemia que está levando os homens a se perder, é o pecado que está levando a humanidade a se perder, Senhor Deus eterno. Que a sua igreja compreenda a sua vocação, o seu chamado. Que a sua igreja entenda a urgência da oração de cada um de nós. Sim, Deus. Não estamos aqui para te convencer, meu Deus. Ninguém precisa convencer Deus. Deus não se convence de coisa alguma. Nós estamos aqui porque essa é a nossa vocação. Esse é o nosso chamado. Essa é a nossa obrigação. Então, Pai eterno, em nome de Jesus, nós pedimos, cessa essa praga pela oração da tua igreja, Pai. Cessa, meu Pai, os 4 ventos da terra, onde o teu povo está orando, cessa essa praga, Senhor. Nós pedimos porque é urgente, Pai Santo, cessa essa praga, Senhor. Assim como o sacerdote Arão se colocou entre mortos e vivos, e a praga cessou, a sua igreja também se coloca entre os que estão vivos e mortos espiritualmente, e a praga haverá de cessar. Toma, Senhor Jesus, nas tuas mãos a nossa oração. Aspira, meu Senhor, o cheiro suave da oração da tua igreja. A tua igreja está consciente de que o cheiro da oração vai chegar às narinas de Deus, e o Senhor haverá de responder positivamente a essa oração. Continue a oração, meu amado. Continue a oração, minha amada. Não esmoreça, porque em breve Deus fará maravilhas no meio de nós. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe.